Pronto, agora eu estava gravando. Estava esquecendo, e vocês não me lembraram também? Por pouco a gente não acaba a aula sem ter gravado a reunião. Onde que nós estávamos? Até aí foi. Não, já estava falando de posição do centro de massa. A posição do centro de massa, então, vai ser dada por 1 sobre M, somatório sobre todas as partículas do sistema, de PI. PI que vai ser justamente desculpa, não é o PI. O PI seria o MV. Mas somatório de MI e RI. RI é a posição daquela iésima partícula. Então, a massa de cada partícula aparece aí como um fator de ponderação. Quando a gente divide isso aqui em relação ao tempo, nós vamos ter um somatório de PI, que nós já falamos sobre esse somatório também. Né? Isso aqui é quando a massa está distribuída de uma forma discreta, ou seja, está concentrada em certos pontos do espaço. Agora, é comum o caso em que a massa está distribuída continuamente no espaço. Quando nós temos um objeto qualquer, uma caneta, por exemplo, a massa está distribuída continuamente no espaço. Aí nós vamos escrever a posição do centro de massa daquele corpo como 1 sobre a massa total, que multiplica a integral de R dm. dm, o elementinho de massa, um elementinho infinitesimal de massa. Para montar essa equação, vocês têm que lembrar que o dm tem que ser tal que esses infinitos dm colocados lado ao lado vão compor o corpo como um todo. E, além disso, que cada elementinho dm seja dado por um único valor de R. Ou seja, todos os pontos desse elemento de massa dm tem que ser dado por tem que estar a uma mesma distância R, tem que ser dado por um único valor de R. A menos de um ΔR, de uma variação infinitesimal. E algo muito interessante que nós vimos é que o momento linear de um determinado sistema ou de um determinado corpo pode ser escrito como a massa total daquele corpo, ou a massa total daquele sistema, que multiplica a velocidade do centro de massa, ou do corpo do sistema. Ou seja, a força resultante, nós já vimos aqui, F de R igual a dP dt. Então, quando fazemos o dP dt aqui, vai dar a força resultante igual a massa vezes a aceleração do centro de massa daquele sistema. Ou seja, o centro de massa de um determinado corpo, o centro de massa de um determinado sistema, e sob a ação de uma determinada força, ou de um determinado conjunto de força, ele vai se comportar como se toda a massa do sistema estivesse localizada naquele ponto do espaço. No ponto que nós dizemos, o centro de massa está aqui. Como se toda a massa estivesse localizada naquele ponto. E todas as forças agindo sobre aquela massa. Bem, feito isso, vamos firmar esses conceitos, procurar firmar esses conceitos. Vemos algumas particularidades desses conceitos através de algumas questões. Então, essa primeira questão eu estou fazendo para vocês, hein? Eu vou querer que vocês me digam o que vocês preferem. Olha, suponha que você agarra uma bola de tênis, eu jogo uma bola de tênis para você, você agarrou. E a seguir eu pego uma bola de boliche e vou jogar para você. Agora, eu vou te dar a chance. Você vai escolher se eu vou jogar essa bola de boliche para você, contra você, com o mesmo momento em que eu joguei a bola de tênis, ou com a mesma energia que eu joguei a bola de tênis. Ou seja, suponha que você agarra uma bola de tênis e a seguir seja convidado a agarrar uma bola de boliche que possua o mesmo momento linear ou a mesma energia cinética da bola de tênis. O que você escolheria? Tanto faz? Explique. O que vocês escolheriam? Quem que, por favor, participa aí dando o seu palpite? O que vocês escolheriam? Tanto faz? São 3 possibilidades, Mesmo momento, mesma energia ou tanto faz?
Mesmo momento. Mesmo momento? Por que mesmo momento? Porque se for mesmo energia cinética, a velocidade ela vai continuar a mesma. Então pode ser uma velocidade muito alta, mas você pode ter o mesmo momento linear e energia cinética diferente, que seria tipo uma velocidade menor às vezes. E Você aí, é Gabriela. Gabriela. Ô, Gabriela, beleza. Vamos ver se é isso mesmo. Alguém aí concorda com a Gabriela ou tem opinião diferente da Gabriela? Eu concordo com a Gabriela. Quem que é você? Davi. Ô, Davi, tudo beleza? Você concorda com a Gabriela? Você preferia que tivesse o mesmo momento? Isso. Ô, gente, vamos ver aqui. Olha aqui. Está aí uma bola aí qualquer de massa M1 e tem uma velocidade V1. Uma outra bola, podem pensar, né, na bola de boliche, de massa M2 e que tem uma velocidade V2. Então, em princípio, nós temos duas possibilidades aí, né? Você vai considerar a situação delas terem o mesmo momento, serem julgadas contra você com o mesmo momento, ou ter a mesma energia, serem julgadas contra você com a mesma energia. Vou começar mesmo momento. Vocês falaram que é melhor mesmo momento? Ora, se o momento da 1 é igual ao momento de 2, mesmo momento, então isso quer dizer o quê? Momento é massa vezes velocidade, né? Então, a massa da 1 vezes a velocidade da 1 vai ser igual à massa da 2 vezes a velocidade da 2. Ora, mas o que é? Massa da 1 é menor que a massa da 2. Nós estamos definindo aqui, né? M1 é menor do que M2. Então, vejam vocês, a multiplicação delas é igual. Mas se a massa de 1 é menor do que a massa de 2, para ver essa igualdade aqui, V1, a velocidade de 1 tem que ser maior do que a velocidade da 2. Concordam? Tranquilo, né? Agora, vamos pensar no seguinte: energia cinética, o que é? É a massa vezes a velocidade vezes a velocidade. Aí, então, vê se vocês concordam também o seguinte: quando nós multiplicamos, nós temos a igualdade M1, V1 igual a M2, V2. Quando nós multiplicamos M1, V1 por V1, vai dar um número maior do que quando nós multiplicamos M2, V2 por V2. Concordam? Ou seja, M1, V1 é igual a M2, V2. Mas V1 é maior do que V2. Então, quando nós estamos multiplicando esse termo aqui por V1, nós vamos ter um resultado maior do que quando multiplicamos esse aqui por V2. Ficou claro isso? Aí, então, o que é que nós temos? Ora, meio de M1, V1, V1 vai ser maior do que meio de M2, V2, V2. Ou seja, a energia cinética da 1 é maior do que a energia cinética da 2. Então, uma boa escolha que vocês fizeram. Uma boa escolha. Ou seja, o momento linear é o mesmo. Mas a energia da bola de boliche, que vai vir contra vocês, vai ser menor do que a energia da bola de tênis que veio contra vocês. Se fosse o caso contrário, ou seja, se vocês tivessem escolhido, queria que fosse com a mesma energia. Ora, com a mesma energia, vocês estariam falando o quê? Energia cinética de uma é igual a energia cinética da outra. Eu aqui cometi um errinho no escrever. Ó. Aqui não é M1V1, não, né? É M2V2. Ok? Ou seja, M1V1V1 é igual a M2V2V2. Certo? Ou seja, uma vez que M1 é menor do que M2, nós vamos ter o quê? V1 maior do que V2. Perfeito? Aí, então, M1, V1, que é o momento linear da primeira, menor do que o momento linear da segunda. Ou seja, neste caso, se fosse julgar com a mesma energia, estaria julgando com o momento linear maior do que no outro caso.
ou seja, P1 é menor do que P2. P2 é o segundo caso. Né? E aí? Qual escolher? Vocês concordam? Todo mundo concorda com os colegas que já se manifestaram? Seria preferível, então, a escolha melhor seria... Escolha melhor assim, não joga a bola de boliche em mim, não, que é isso? Mas se não te puder ter essa opção, então a melhor escolha seria mesmo momento. Porque aí vocês teriam a bola de boliche com uma energia menor do que aquela da bola de tênis que foi jogada anteriormente. Se vocês escolhessem mesma energia, acabaria que vocês teriam o momento da bola de tênis, da bola de boliche, maior do que da bola de tênis que foi jogada anteriormente. Interessante essa questão, né? Uma outra questão. Um caminhão acelera ao descer um elevador. Um sistema de referencial inercial está fixo no solo com origem em um poste. Um segundo sistema de referência inercial está fixo no interior de um carro da polícia que está descendo o elevado com velocidade constante. O momento linear do caminhão é o mesmo nos dois sistemas? Explique. A taxa de variação do momento linear do caminhão é a mesma nos dois sistemas? Explique. De cara, eu quero lembrar para vocês o seguinte: momento linear é algo que não tem uma definição, ou melhor, definição ele tem. Momento linear, ele pode variar de sistema para sistema, ou seja, dois sistemas inerciais. Eles podem ver o mesmo corpo, normalmente vão ver o mesmo corpo com velocidades diferentes, se esses dois sistemas inerciais estiverem se movimentando um em relação ao outro. No meio linear pode acontecer isso, né? Agora, será que com a variação do momento linear também pode acontecer? A variação do momento linear também pode ser diferente para sistemas diferentes? Então, o que é que nós temos aí? Um caminhão descendo um elevado aí, com uma velocidade que varia com o tempo, um V de T, e com uma aceleração constante. Isso aí de acordo com o referencial inercial que está lá fixo no solo, com um poste lá. Agora, vejam vocês, vamos considerar como um outro referencial também inercial. Então, para ser inercial, ele tem que estar não acelerado em relação a esse primeiro. Pode ter velocidade, mas não acelerado em relação ao primeiro. O outro referencial que está fixo num carro de polícia, esse carro de polícia com velocidade V0, constante em relação a esse poste. Ou seja, ele não está acelerado em relação ao poste, ele tem aceleração zero. Então, vamos considerar as duas coisas. Um S1. S1 é o referencial que está lá fixo no poste. E S2, o referencial que está fixo no carro de polícia. Ou seja, o referencial que está se movendo com uma velocidade V0 constante em relação ao S1. Ora, a velocidade com que alguém que esteja ali encostado no poste vai ver o caminhão vai ser dada por uma velocidade em função do tempo, um V de T qualquer, que varia ali com o tempo. Isso se você está lá parado junto ao poste. Agora, se você está se movimentando junto com o carro de polícia, e se você considera que o sentido da velocidade do carro de polícia é o mesmo sentido da velocidade do caminhão, então você vai ver o caminhão com uma velocidade que vai ser esse V de T, que alguém que está parado ao poste está vendo, menos o V0. V0 é a velocidade com que esses dois referenciais estão se movendo em relação ao outro. Ou seja, a primeira coisa que ele pergunta, o momento linear do caminhão é o mesmo nos dois sistemas? Não, não é o mesmo. Não precisava ser o mesmo. Agora, a taxa de variação do momento linear do caminhão é a mesma nos dois sistemas? A taxa de variação, vamos ver, no sistema 1, no sistema poste,
vamos chamar de VF, a velocidade final, né? Depois de um intervalo de tempo ΔT, velocidade final que o caminhão vai ter, e VI, a velocidade inicial que o caminhão vai ter. Então, tomando VI e VF em um intervalo de tempo aí ΔT. Então, temos aí a variação da velocidade do caminhão, VF menos VI. Isso no sistema SI. Agora, no sistema S1. Agora, e no sistema S2? Sistema S2, ora, o que nós vimos aqui anteriormente? O V que você vai ver a velocidade do caminhão num determinado instante vai ser o mesmo V com que a pessoa lá presa ao poste, junto ao poste, está vendo, menos a velocidade V0, a velocidade do carro de polícia, né, a velocidade entre os dois referenciais. Então, ora, velocidade final para você que está no referencial 2 vai ser o VF menos o V0. E a velocidade inicial vai ser o VI menos o V0. Ou seja, V0 aqui vai cortar com aqui, né? Menos com menos dá mais, ok? Menos com menos dá mais, cortou com esse menos aqui. Obtemos que o ΔV no caminhão, visto por alguém que está no carro de polícia, visto pelo referencial 2, vai ser o mesmo visto pelo referencial 1. Ou seja, o momento linear não vai ser necessariamente igual e a variação do momento linear sempre vai ser a mesma, se você está olhando sobre referenciais inerciais. Aqui lembrando, né, que ele está falando em momento linear, eu coloquei só velocidade aqui, mas seria o caso da gente multiplicar pela massa, simplesmente multiplicar o momento linear pela massa do caminhão. Temos a velocidade do caminhão, teria o momento linear se mesmo multiplicar pela massa do caminhão. Quando um caminhão grande e pesado colide com um automóvel, é mais provável que os ocupantes do automóvel se machuquem mais do que os ocupantes do caminhão. Por quê? É aquela velha pergunta, né? Por quê? Porque Alguém poderia... Oi? É a massa do caminhão. Porque a massa do caminhão é muito superior à do carro? É por isso. Mas por quê? Como que isso vai entrar aí na brincadeira? Vai entrar nas equações? Alguém poderia pensar, até porque a força do caminhão sobre o carro vai ser maior do que a força do carro sobre o caminhão. É um grande erro, né? Ou seja, as forças que vão agir aí são forças de ação e reação. Mas por quê? Ninguém tem dúvida, né? Tem um Fusquinha e tem um caminhão, eles vão bater ali de frente. Se você tiver que estar num, é claro que você vai preferir estar no caminhão. A chance de você se machucar vai ser menor. Mas olha aqui. Imagina então aí, né, uma colisão aí frontal entre esses dois carros. O Fusquinha e o caminhão. Antes da colisão, instantes antes da colisão, a situação vai ser esta. O Fusquinha tendo um determinado momento, M1 é a massa do Fusquinha, V1 é a velocidade do Fusquinha, tendo um determinado momento M1, V1 para a direita, e o caminhão tendo aí um determinado momento M2, V2 para a esquerda. Estamos supondo aqui, né, que o momento do caminhão é maior do que o do Fusquinha. Se os dois estivessem com a mesma velocidade, o momento do caminhão seria maior que o momento do Fusquinha, claro. Bem, durante a colisão, o que vai acontecer? Durante a colisão, nós vamos ter forças de ação e reação. Força do caminhão sobre o Fusquinha, estou chamando aí de menos F, força do Fusquinha sobre o caminhão, estou chamando aí de F. Forças de reação e reação acontece sempre aos pares, são forças de mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Mesmo módulo. Então, não tem o mínimo sentido se alguém pensa aquilo, que a força do quem está no Fusquinha vai se machucar mais que a força do caminhão sobre o Fusquinha, mas não tem o mínimo sentido. Agora veja você, depois da colisão, qual que vai ser essa situação? Se em relação a nós estamos vendo, se em relação ao nosso referencial, o momento linear do sistema, o momento linear do caminhão que está para a esquerda é maior que o momento linear do Fusquinha que está para a direita,
Então, o momento linear do sistema também está para a esquerda. Então, ora, se antes da colisão estava para a esquerda, depois da colisão também vai estar para a esquerda. Uma das equações que nós vimos aí, né? Se as forças externas são iguais a zero, nós podemos aqui desprezar as forças externas, vão ser basicamente peso normal, né, que se cancelam. Atrito, podemos esquecer esse atrito, também em frações pequenas de tempo aí, né, podemos esquecer esse atrito. Então, ora, o momento linear final vai ser dado por aquele corpo, os dois ali presos um ao outro, de massa M1 mais M2, e vai ter uma certa velocidade que eu estou chamando aí de VF, velocidade final. Ora, gente, em uma colisão, o momento linear sempre se conserva. Consequentemente, o que é que nós temos? A variação do momento linear de um corpo tem que ser igual a menos a variação do momento linear desse outro corpo. O ΔP total não é igual a zero, então o que o Fusquinha variou de momento linear vai ter que ser exatamente a mesma quantidade, o mesmo tanto que o caminhão variou de momento linear. Só que com sentido oposto, né? Com sentido oposto. Isso, né, nos permite escrever que a variação de M1V1 vai ser igual à variação de M2V2. M1V1 e M2V2 são os momentos. Ora, mas o que nós estamos considerando mesmo? O que é, né, que nós estamos falando aqui? São dois corpos de massas diferentes. O M1 menor do que o M2. O M1 é a massa do Fusquinha, né, menor que a massa do caminhão. Então, ora, o que nós temos? Nós temos a igualdade. Esse delta pode passar aqui para dentro, né? Ficar M1 delta V1 e aqui do outro lado M2 delta V2. Se nós temos a igualdade entre a multiplicação M1 delta V1 igual a multiplicação M2 delta V2, e M1 é menor do que M2, então nós vamos ter que o delta V1 vai ser maior do que o delta V2. Isso aí no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o veículo de menor massa vai sofrer a maior aceleração. O veículo de menor massa vai sofrer maior aceleração. Ele vai ter uma maior variação do momento, uma maior variação, desculpem, da velocidade V1, mesmo momento, né? Mesma variação do momento dos dois corpos. Mas o de menor massa vai ter maior variação da velocidade. Consequentemente, velocidade não é variação, a aceleração não é variação da velocidade pelo tempo, consequentemente, a aceleração do veículo de menor massa vai ser maior do que do de maior massa. Isso a gente poderia ver também de uma outra forma, talvez até mais simples, né? As forças são iguais. F é igual a MA. Como M1 é menor do que M2, A1 é maior do que A2. Então, se você que está lá dentro do Fusquinha, você vai sofrer uma aceleração maior do que o outro cara que está lá no caminhão. A força sobre você, já que a aceleração sobre você vai ser maior, você tem a mesma massa M, né? Esteja você no Fusquinha ou no caminhão. A força sobre você vai ser maior do que a força sobre o cara que está lá no caminhão. Podemos dizer, a aceleração sobre o Fusquinha vai ser tão grande que o Fusquinha estava se movendo para a direita, ele vai parar e depois vai adquirir um movimento para a esquerda. Já a aceleração do caminhão não é tão grande assim. O caminhão estava se movendo para a esquerda, ele vai diminuir o modo velocidade dele, mas continua se movendo para a esquerda. Ok? Um veículo utilitário muito pesado colide frontalmente com um carro compacto muito leve. Uma situação como aquela, né, que nós acabamos de ver. Qual destas afirmações sobre a colisão é correta? A. A quantidade de energia cinética perdida pelo utilitário é igual à quantidade de energia cinética ganha pelo carro. B. A quantidade de momento linear perdida pelo utilitário
é igual à quantidade de momento linear ganha pelo carro. C. O carro sofre a ação de uma força muito maior durante a colisão do que o utilitário. D. Ambos os veículos perdem a mesma quantidade de energia cinética. Será que A? A quantidade de energia cinética perdida pelo utilitário é igual à quantidade de energia cinética ganha pelo carro? Não é, né? Não é. Talvez alguém possa até errar, pensar, não, é sim, é a energia que um perde, o outro ganha. Isso, gente, se a energia mecânica total ali se conservasse. Isso é verdade se a colisão é uma colisão elástica, onde nós temos a conservação da energia mecânica. Agora, não é o caso, né, de uma colisão entre dois veículos. A colisão entre dois veículos vai ser uma colisão, na grande maioria dos casos, que os dois veículos ficam presos ali, juntos, né, um com o outro. Vai ser uma colisão perfeitamente inelástica. Ou seja, não é o A. A energia mecânica não se conserva em colisões inelásticas. Será o B? A quantidade de momento linear perdida pelo utilitário é igual à quantidade de momento linear ganha pelo carro? É isso aí, é o B, né? É a opção B. Ou seja, o momento linear sempre se conserva em uma colisão. Para ele se conservar, como nós vimos, né, na questão anterior, para ele se conservar, o que um corpo perde de momento linear, o outro tem que ganhar. Ou seja, o delta P1 vai ser igual a menos delta P2. Item C, o carro sofre uma ação de uma força muito maior durante a colisão do que o utilitário? Não, claro que não. Essas forças vão ser forças de ação e reação, que são forças em mesmo modo. E D, ambos os veículos perdem a mesma quantidade de energia cinética. Ora, em princípio, nós vamos ter que analisar isso, né? Que eles vão perder energia cinética, vão. É uma colisão inelástica. Agora, será que o que um vai perder de energia cinética, o outro também vai perder de energia cinética? Olha, analisando a colisão a partir do referencial do centro de massa, então, para a coisa ficar clara, vamos analisar essa colisão a partir do referencial do centro de massa. Então, a partir do referencial do centro de massa, nós temos o quê? P não é igual a M, que multiplica a velocidade do centro de massa? Se o referencial está se movendo junto com o centro de massa, o P é igual a zero. Ou seja, no referencial do centro de massa, nós vamos ver os dois corpos com o mesmo momento linear, só que com sentidos opostos. Nós estamos aqui no centro de massa. Nós vamos ver um corpo com M1V1 vindo para cá, o outro corpo com M2V2, M2V2 em modo sendo igual ao M1V1, vindo no sentido oposto. M1V1 é igual a menos M2V2. Considerando que M1 é menor do que M2 e a colisão perfeitamente inelástica, ora, vê se vocês concordam comigo, que nós vamos então poder escrever que, já falando, né, a energia do primeiro vai ser menor do que a energia do segundo. A energia inicial do primeiro. Eu, considerando que a colisão é perfeitamente inelástica, eu estou considerando que os dois corpos não estão grudados um ao outro, ou seja, a velocidade dos dois corpos em relação ao centro de massa, que é o referencial que eu estou observando, vai ser igual a zero. Então, a variação, né, da energia vai ser dada simplesmente pela energia inicial do primeiro e daí a variação da energia do primeiro. Né? E a variação da energia do segundo, energia inicial, né, do segundo. Ok. Então, a letra certa é a letra B. P sempre se conserva em uma colisão. Aqui, ó, vejam vocês mais uma vez. A variação da energia vai ser maior no corpo de menor massa. Ok? É o que nós tínhamos visto há pouco. Né? Outra questão. Em uma colisão completamente inelástica entre dois corpos, onde eles permanecem unidos após a colisão, aí vem algumas perguntas. Podemos achar um valor igual a zero para a energia cinética final do sistema? B. Caso sua resposta seja afirmativa, forneça um exemplo em que isso ocorre. C. Quando a energia cinética final do sistema for igual a zero, qual deverá ser o momento linear inicial do sistema? E D.
a energia inicial do sistema é igual a zero? Explique. Primeiro, podemos achar um valor igual a zero para a energia cinética final do sistema? Sim. Se nós estivermos observando aquele sistema no referencial do centro de massa. Ou seja, repetindo o que eu falei há pouco, né? No referencial do centro de massa, nós podemos considerar, não, no referencial do centro de massa, o momento daquele sistema vai ser igual a zero. P não vai ser igual a m vezes a velocidade do centro de massa? Ora, se nós estamos no centro de massa, a velocidade daquele ponto vai ser igual a zero. Se nós estamos naquele referencial que está preso com o centro de massa, a velocidade do centro de massa naquele referencial é igual a zero. Então, o momento inicial, assim como o momento final, é igual a zero. Em colisões, o momento sempre se conserva. Né? B. Caso sua resposta seja afirmativa, forneça um exemplo em que isso ocorre. Ou seja, observando em qualquer referencial onde nós tivermos velocidade do centro de massa igual a zero. Ou seja, qualquer referencial em que o momento de um vindo numa direção vai ser igual ao momento do outro vindo numa direção, num sentido, vai ser igual ao momento do outro naquela mesma direção, porém em sentido oposto. Qualquer referencial. C. Quando a energia cinética do sistema for igual a zero, qual deverá ser o momento linear inicial do sistema? Quando a energia cinética final do sistema for igual a zero, quer dizer que a energia cinética final do sistema vai ser meio de m velocidade do centro de massa ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós vamos estar observando esse sistema no referencial do centro de massa. Percebem? Aí, então, o sistema está parado, né? O corpo está parado em relação àquele referencial, a energia dele é zero. A energia cinética inicial do sistema é igual a zero? Explique. Não necessariamente, né? Não necessariamente. O fato do sistema inicial não ter momento não quer dizer que não tem energia. Ele vai ter energia dos dois corpos com momentos em sentidos opostos. E essa energia vai ser o que é maior do que zero. Depois colidem, ficam juntos, vão ficar parados em relação àquele referencial que eu estou observando, que é o referencial do centro de massa. Então, aí, depois da colisão, não tem energia. Ou seja, se nós estamos observando um determinado sistema no referencial do centro de massa, toda a energia que eles tinham antes da colisão vai ser perdida. Toda a energia que eles tinham antes da colisão vai ser perdida. Se nós estivermos observando esse mesmo sistema em outro referencial que não o centro de massa, aí não. Por quê? Colidiram, mas nós estamos no outro referencial. Ora, o centro de massa vai estar se movimentando em relação a esse outro referencial. Ou seja, o sistema, a velocidade final do centro de massa em relação a esse outro referencial não é igual a zero. O mv do centro de massa ao quadrado não vai ser igual a zero. Mas no referencial do centro de massa, em uma colisão perfeitamente inelástica, a energia final é igual a zero. Outra questão. Quando um objeto se rompe em duas partes, seja por explosão, decomposição radiativa, recuo e o que for. Então, ele está falando, quando o objeto se rompe em duas partes, o fragmento mais leve possui energia cinética maior do que o outro mais pesado. É o que nós já vimos, né? Isso ocorre em decorrência da lei de conservação do momento linear. Nós vimos a partir da lei de conservação do momento linear. Mas também se pode explicar essa ocorrência usando as leis de Newton para o movimento. Ele está perguntando. Então, primeiro, vamos falar mais uma vez, né? Em decorrência da lei de conservação do momento linear, o que nós temos? É uma colisão, então, ΔP é igual a zero. Isso quer dizer, lembrando, né? Uma colisão, chamando de colisão, um evento em que ocorrem forças muito grandes em intervalo de tempo muito curto. Então, uma explosão, por exemplo, é uma colisão, pelo menos dentro dessa definição que nós estamos dando. Ou seja, fisicamente falando, colisão não tem o mesmo sentido, a palavra colisão não tem o mesmo sentido do uso aí popular dela, né, do uso direto dela.
Uma explosão, fisicamente falando, é uma colisão. Então, nós temos numa explosão, uma colisão, não tem variação do momento linear. São forças muito grandes que ocorrem em intervalo de tempo muito curto. Então, podemos desprezar as forças externas ao sistema. Então, ΔP igual a zero. Isso quer dizer que, após a colisão, o corpo 1 vai ter uma velocidade V1 e um momento M1V1. O corpo 2 vai ter uma velocidade V2 no sentido oposto, mesma direção, porém sentido oposto de V1, e uma massa M2. Ora, M1V1 vai ser igual a menos M2V2. A conservação do momento. Então, o momento inicial é igual a zero, o momento final é igual a zero. Então, o momento de 1 para o momento final do sistema ser igual a zero, o momento de 1 tem que ser igual a menos o momento do outro. Agora, aquela mesma história, né? Se M1 é maior do que M2, então nós temos que V1 é menor do que V2. Senão, esses dois modos não seriam iguais. Aí, então, ora, multiplicando esse lado da igualdade por V1, multiplicando o outro lado da igualdade por V2, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que V2 não é maior do que V1, então aquele lado que nós multiplicamos por V2 vai ser maior do que o outro lado. Ou seja, a energia cinética do corpo 2, corpo de menor massa, vai ser maior do que a energia cinética do corpo 1, o corpo de maior massa. Isso aí, se a gente analisa a partir da lei de conservação do momento linear. Ou seja, a parte de menor massa vai ganhar mais energia. Agora, vamos ver, o que nós temos aí? Nós temos aí um objeto, uma partícula, seja o que for, formado por duas partes. A parte azul escura nós vamos chamar de M1, que estamos considerando aqui maior do que a massa da parte azul clara, que nós vamos chamar de M2. Ora, durante essa explosão, as forças que vão agir sobre ela são forças internas, né? Forças de ação e reação, forças que têm mesmo módulo. Ora, vejam vocês, F não é igual a MA, se a força é a mesma e a massa M1 é maior do que a massa M2, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a aceleração dessa massa M1 vai ser menor do que da massa M2. F é igual a MA, né? Então, F é igual a M1A1, que é igual a M2A2. Então, a aceleração da parte azul escura, de menor massa, vai ser maior do que a aceleração da parte azul clara, de maior massa. Aí, vejam vocês, sob a ação desta força aí, a massa azul clara vai ter um deslocamento maior do que a massa azul escura. Concordam com isso? A força age sobre um intervalo de tempo muito pequeno, mas age ali num determinado tempo ΔT. Ora, nesse intervalo de tempo ΔT, a massa que tem a parte, né, que tem menor massa, vai ter maior aceleração, consequentemente, no mesmo intervalo de tempo ΔT, ela vai se mover mais do que a outra parte. Ou seja, a parte de menor massa vai ter maior deslocamento sob a ação da força F. Se vai ter maior deslocamento, então o trabalho sobre esta parte, o trabalho da força interna ali, da força F, vai ser maior nessa parte, tem maior deslocamento. Trabalho o que é? Não é força que multiplica o deslocamento? A força é a mesma, mas o deslocamento da parte que tem menor massa vai ser maior do que do outro. Então, o trabalho sobre essa parte de menor massa vai ser maior do que no caso contrário. Ou seja, consequentemente, não é o trabalho que resulta na variação da energia cinética, o trabalho da força resultante que resulta na variação da força cinética. Então, a força resultante, as forças resultantes sobre uma parte e a outra são as mesmas, mas gerando trabalhos diferentes. Aquela que vai ter maior trabalho vai gerar maior trabalho, ou seja, maior deslocamento, consequentemente maior trabalho, vai ter, nos finalmente, maior energia cinética. Importante deixar bem claro o seguinte: a força ela age sobre cada uma das partes
por um mesmo intervalo de tempo ΔT. Então, a força começou a agir ali, começou a agir sobre um, começou a agir sobre o outro. Vamos dizer, se aumentou sobre um, aumentou o mesmo tanto sobre o outro. Se diminuiu sobre um, diminuiu o mesmo tanto sobre o outro. Simultaneamente. A força age no mesmo intervalo de tempo ΔT. Agora, em deslocamentos diferentes. Nesse mesmo intervalo de tempo ΔT, cada uma das partes do corpo, né, que explodiu, cada uma das partes vai se deslocar mais ou menos dependendo da massa dele. Se age em deslocamentos diferentes, o trabalho da força também vai ser diferente. Tudo bem, gente? Um macaco segurando uma banana está em pé sobre uma camada de gelo horizontal sem atrito. Ele lança a banana com uma velocidade V0, vetor velocidade V0, formando um ângulo alfa acima do horizontal. Considera o sistema constituído pelo macaco juntamente com a banana. Existe conservação do momento linear do sistema? Por que sim ou por que não? Nenhum componente do momento linear do sistema é conservado? Novamente, por que sim ou por que não? Está aí o macaco, ele lança a banana com uma determinada velocidade de modo V0, fazendo um ângulo alfa acima da horizontal. Ô, gente, vai ter conservação do momento linear desse sistema, macaco e banana? O que vocês me dizem? Não vai ter, não. Não vai ter, não. Ou, podemos dizer, em parte vai ter. Como assim em parte vai ter? Ora, se nós formos olhar horizontalmente, ou seja, vamos colocar o eixo X, um eixo na horizontal. A força total sobre o macaco, sobre o sistema, força total sobre o sistema, na direção X, ela é igual a zero. Não tem forças externas ao sistema que ajam sobre o macaco ou sobre a banana ali na direção X. Ora, isso, então, nos permite escrever que a variação do momento linear do macaco na direção X é igual a zero. Ou seja, o macaco joga a banana com uma determinada componente que vai ser dada pela massa da banana, vezes o V0, vezes o cosseno do ângulo alfa na direção X, o macaco vai andar para trás com uma determinada velocidade Vm, de tal forma que a massa do macaco vezes a velocidade do macaco, velocidade de recuo do macaco, vai ser igual à massa da banana vezes a componente da velocidade da banana na direção X, ou seja, vezes o V0 cosseno de alfa. Agora vejam vocês, que forças que há sobre o macaco? Então não tem força ali na horizontal, né? Todo o sistema macaco não tem força na horizontal. Agora, na vertical tem. Tem a força peso e tem a normal. Aí alguém poderia falar, não, mas então a força peso e a normal vão ser iguais e se cancelam. Não, não. Se o macaco está lá parado, tal, tudo bem. Força peso é igual a normal. Mas se o macaco está julgando alguma coisa para cima, enquanto o macaco estiver impulsionando a banana, ora, a força normal vai ser maior do que o peso. Só naquele momento que ele estiver impulsionando a banana, a força normal vai ser maior do que o peso. E é o momento que nós temos que considerar. Né? Ora, a força normal menos o peso do macaco mais da banana, né, menos o peso do sistema, vezes o ΔT, vai ser justamente igual à variação do momento linear na direção Y. Esse N menos M do macaco mais banana vezes G, isso aqui está na direção Y.
Então, isso aqui vai ser igual a variação do momento linear na direção y. Ou seja, variação do momento linear na direção y, antes estava tudo parado, né? Agora, na direção y, o macaco não está se movendo, ele não está se enfiando aqui pelo gelo lá dentro, pelo chão lá dentro. Mas a banana está se movendo como uma componente também na direção y. Ou seja, este impulso aqui, força vezes o intervalo de tempo, né? Força resultante na direção y vezes ΔT, ou seja, um impulso na direção y, impulso sobre o sistema, vai ser igual a quê? Vai ser igual a... O macaco não está se movendo ali, né, na direção y. Então, vai ser todo ele igual a massa da banana, que multiplica essa velocidade V0 vezes o seno de alfa. Lembrando que essa componente aqui, ó, vai ser dada por V0 vezes seno de alfa. Então, existe conservação do momento linear do sistema? Não. Não, porque podemos dizer porque nesse ato de lançar a banana, a força resultante sobre o sistema não vai ser igual a zero. No ato de estar lançando a banana, ora, a força horizontal sobre o sistema é igual a zero, mas a vertical não é igual a zero. Aquela mesma história nós falamos na aula passada, né? Você vai dar um pulo. Para você dar um pulo, o que é que você tem que fazer? Você tem que empurrar o chão com uma força maior do que o seu peso. Aí, então, ora, o chão responde sobre você, vai ter uma normal sobre você, com uma força, a sua normal sobre você vai ser maior do que o seu peso. Você está jogando a banana para cima, vamos dizer, você está jogando a banana para cima. Por conservação do momento linear, você iria para baixo. Mas não tem jeito de sair para baixo, né? O chão está ali te segurando. Então, o chão aumenta a normal sobre você para impedir isso, né? Essa variação do seu momento linear para baixo. Consequentemente, toda a variação do momento linear do sistema fica na vertical, né? Toda a variação do momento linear do sistema na vertical fica como sendo o momento linear da banana na vertical. Está aqui. VB multiplica V0 seno de alfa. Outra questão. Uma metralhadora dispara sobre uma placa de aço. A força média oriunda do impacto da bala, quando a bala é refletida, é maior ou menor do que a força quando a bala se amassa e fica colada na placa. Explique. Alguém vai dar um tiro sobre você. Tem 2 coletes para você pular. Um que a bala vai bater e volta, vamos supor, com a mesma velocidade. Ela chega em você com uma velocidade V1, volta com a mesma velocidade V1. É um colete. Vamos chamar colete 1. Outro colete é aquele que a bala vai bater em você e fica parada, ela fica colada ali no colete. Qual o colete que você vai preferir, hein? O que reflete as balas ou o que gruda as balas nele? Quem quer dar um palpite aí? O super-homem, você já viu o super-homem? As balas batem nele, são refletidas. Tal. Vocês queriam algo feito super-homem? Ou um colete que as balas grudassem? O que vocês acham? Ninguém arrisca dar um palpite? A que fica colada é pior, né? Que fica colada é pior? É porque a energia vai ficar toda em quem recebeu a bala. Será? Eu acho que não é não. Olha aqui. Primeiro, vamos supor a bala refletida. Então, a bala tem massa M e ela chega até você, ela chega ali até o colete, né, até a placa de aço, com uma velocidade V. Aí ela vai ser refletida. Após essa colisão, ela vai sair com uma velocidade V, sentido oposto, né, e tem a mesma massa. Ora, vamos dizer, situação 1, o ΔP1 vai ser em módulo igual a 2mv. ΔP1 apontando aí para a esquerda. Concorda? É isso aí, não é? P é uma grandeza vetorial. Agora, segunda situação, a bala fica colada. Ou seja, ela chega até você, até o colete, com uma velocidade V, e ela tem uma massa M, consequentemente um momento P,
e fica colada lá, velocidade igual a zero. Ora, a variação do momento linear nesse segundo caso vai ser apenas mv. Vai ser metade da variação do momento linear no outro caso. Perfeito? Então, aí, você vê o seguinte, o momento que você vai receber neste primeiro caso vai ser maior do que o momento que você vai receber no segundo caso. No primeiro caso, você, vamos dizer, não tem atrito entre você e o chão, né? Não vamos desconsiderar qualquer força horizontal aí, para poder ficar mais fácil de entender. Você vai ser julgado, no primeiro caso, você vai ser julgado para trás com o momento 2mv. Já se a bala vai ser colada, você vai ser julgado para trás com o momento apenas mv. Então, ora, eu preferiria o quê? O momento em que o colete que a bala fica colada. Que a transferência de momento para mim, neste caso, vai ser menor do que no outro caso. Agora, interessante notar o seguinte, isso não quer dizer, ele fala em força média, né? Isso não quer dizer que a força média no segundo caso vai ser menor do que a força média no primeiro caso. Por quê? Porque a força média vai ser igual o tempo de aplicação da força vezes a variação do momento, né? Ou seja, força vezes o tempo é o impulso, que vai ser igual a ΔP, a variação do momento. Agora, como que é essa variação do momento? Em princípio, o que nós poderíamos esperar é que o tempo da colisão, esse tempo do impacto no segundo caso, vai ser menor do que o tempo no primeiro caso. Aqui é o tempo correspondente apenas à bala ir se amassar e ficar grudada lá no colete. Aqui seria o tempo da bala vir, amassar um pouco, depois se restituir e sair do outro colete. Então, poderíamos até esperar que o tempo na situação 2 fosse metade do tempo na situação 1. Se fosse metade, a força média seria igual num caso e no outro. Ou seja, isso dependeria do tempo. Eu escolheria o colete que a bala fica colada, mas isso não quer dizer que a força média, necessariamente, neste caso, vai ser menor do que no primeiro caso. Eu escolheria porque o momento, a transferência de momento, neste caso, seria menor. Se a bala fica colada, a transferência de momento, para mim, seria menor do que no primeiro caso. Uma questão bestinha toda a vida. Ó. Uma força resultante de 4 newtons atua durante 1/4 de segundo, 0,25 segundos, sobre um corpo que estava inicialmente em repouso, fazendo atingir uma velocidade final igual a 5 metros por segundo. Então, tem um corpo lá parado, aí uma força de 4 newtons atua durante 0,5 segundos sobre ele. Ele, sob a ação dessa força, vai atingir a velocidade de 5 metros por segundo. Impulso, né, é igual à variação do momento linear. Ou seja, força vezes o tempo é igual à variação do momento linear. Se inicialmente o corpo estava parado, né, MVI é igual a zero, então podemos escrever simplesmente que força vezes o tempo vai ser igual à massa do corpo vezes a velocidade que o corpo vai adquirir, o VR. Ou seja, inicialmente ele fala o quê? Uma força de 4 newtons que atua durante 0,5 segundos. Dá ao corpo um momento MVF. Ora, uma força metade, uma força de 2 newtons, para dar ao corpo o mesmo momento MVF, mesmo momento com o mesmo valor, teria que ser o quê? Força metade, duração do tempo, o dobro. Perfeito? Se a força é metade, duração do tempo tem que ser o dobro, para o impulso ser o mesmo, consequentemente, mesma variação do momento, consequentemente, mesmo momento final. Bestinha essa equação, né? Bestinha essa questão. Uma outra questão. Uma maçã cai de uma árvore sem sofrer nenhuma resistência do ar.
conforme ela cai, qual dessas afirmações é verdadeira? Então tá lá, não sei se vocês conhecem aquela história, né? Dizem, eu acho que é lenda, quase certamente é lenda. O Newton, Isaac Newton, estava sentado lá, pensando, estudando, meditando, tal, debaixo de uma macieira, aí de repente ele viu a queda de uma maçã. Aí que ele teve a ideia de que aquela mesma força que fazia aquela maçã cair aqui é a força que mantinha a Lua girando em torno do nosso planeta. Como nós vamos ver isso, né, quando a gente estiver falando de gravitação. Mas dizem, né, isso. Então, esse desenho que eu escolhi para pôr aqui ilustra isso. O Newton pensando, uma maçã vem e pimba, cai na cabeça dele. Mas o que importa? Uma maçã cai de uma árvore sem sofrer nenhuma resistência do ar. A única força agindo sobre a maçã quando em queda é a força da gravidade. Conforme ela cai, qual dessas afirmações é verdadeira? Somente seu momento linear é conservado, somente a sua energia mecânica é conservada, tanto o seu momento linear quanto a sua energia mecânica são conservadas e a sua energia cinética é conservada. Eu coloquei aqui, para a gente relembrar, equações que nós vamos usar para responder essa questão. Uma delas é que a variação do momento linear vai ser igual ao impulso da força resultante. Outra é que a variação da energia cinética vai ser igual ao trabalho da força resultante. E outra, se apenas forças conservativas agem sobre aquele sistema, então a variação da energia mecânica a energia mecânica do sistema igual a zero. Ou seja, o sistema pode até perder energia cinética, mas vai compensar ganhando energia potencial, ou vice-versa. Então pergunta, somente seu momento linear é conservado? Não. O momento linear da maçã não é conservado. Não é conservado. Por quê? A força resultante sobre a maçã não é zero. Não é? A força resultante sobre a maçã é igual ao peso da maçã. B. Somente a sua energia mecânica é conservada. Aí está beleza. E vai ser essa a questão certa. Né? A força gravitacional é uma força conservativa. A única força que age sobre a maçã quando em queda é uma força conservativa. Então, podemos dizer que a energia mecânica da maçã, quando em queda, vai se conservar. A variação da energia potencial gravitacional que ela vai ter, né? Vamos colocar a energia potencial igual a zero no chão. O H vai diminuindo, o MGH, a energia potencial gravitacional da maçã, também vai diminuindo. Mas essa perda que ela vai tendo na energia potencial gravitacional, ela vai ganhando em energia cinética. Beleza. Força gravitacional, a única força que age sobre a maçã é conservativa, então vai haver a conservação da energia mecânica do sistema. C. Tanto o seu momento linear quanto a sua energia cinética são conservados? Não, né? Nós já vimos que o momento linear não é conservado. A energia mecânica mas o momento linear não é conservado. E D. A sua energia cinética é conservada? Não, a energia cinética também não é conservada. A energia mecânica mas a energia cinética, a maçã vai ganhando energia cinética à medida que vai perdendo energia potencial. Ok? Outra questão. Duas bolas de gude são pressionadas entre si por uma mola ideal leve entre elas, mas elas não estão atadas à mola. Elas são, então, liberadas sobre uma mesa com superfície horizontal sem atrito e logo se livram da mola. Conforme as bolas de gude se afastam entre si, qual dessas afirmações é verdadeira? A. Somente seu momento linear é conservado. B. Somente a sua energia mecânica é conservada. C. Tanto seu momento linear quanto a sua energia mecânica são conservados. E D. A sua energia cinética é conservada. Aquelas mesmas equações, né, que nós usamos para resolver o problema anterior, vou colocá-las aqui para nos ajudar a lembrar. Né? Variação do momento linear é igual ao impulso da força resultante, a variação da energia cinética é igual ao trabalho da força resultante, e se apenas forças conservativas agem sobre o sistema, o ΔE é igual a zero. Não tem variação na energia mecânica total do sistema. Ou seja, a mesma variação que nós tivemos na energia cinética,
nós vamos ter uma igual em módulo, porém em sentido contrário, da energia potencial. Ou seja, ΔK mais ΔU é igual a zero. Então, primeiro aí, né? Somente se o momento linear é conservado. Eu acho que isso está certo, não está? Bom, vamos imaginar a situação aí. Então, as duas bolinhas, com a mola entre elas, vamos dizer, no momento que nós soltamos essas bolinhas. Então, vai ter uma força F, uma força elástica, que, no caso, vão ser forças de ação e reação, a força agindo sobre a bolinha da esquerda e a força de mesmo modo numa direção para esse sentido oposto agindo sobre a bolinha da direita. Ou seja, isso aqui estava parado em relação ao nosso sistema. Então, o P inicial era igual a zero. E a energia mecânica inicial não era igual a zero. A energia cinética inicial era igual a zero. Mas o sistema tinha, inicialmente, uma energia potencial elástica, meio de Kx2. Ele fala aqui, né, que elas são comprimidas por um determinado fator X. Isso aí, inicialmente. Assim que elas se livram da mola, ora, elas vão estar se movendo com velocidades em sentidos opostos. Se a massa delas é a mesma, essa velocidade vai, inclusive, ter o mesmo módulo, né? Tal. Mas podemos considerar que as massas sejam diferentes. Podemos, né? Mas se as massas são as mesmas, são duas bolinhas de gude idênticas, ora, P inicial era igual a zero, P final também vai ser igual a zero. A conservação do momento linear. Energia cinética inicial estava toda ela na forma de potencial elástica, agora energia mecânica inicial estava toda ela na forma de energia elástica, então agora a energia mecânica final vai estar toda ela na forma de energia cinética. Energia cinética dessa, energia cinética dessa outra. Uma se movendo para um lado, outra se movendo para o outro. Mas vejam vocês, como existe conservação da energia mecânica, essa energia cinética, meio de M1 V1 ao quadrado, mais meio de M2 V2 ao quadrado, vai ser igual ao meio da energia mecânica inicial, igual ao meio de Kx2. Ora, desse PF igual a zero, nós podemos escrever, então, que o momento de uma vai ser em módulo igual ao momento da outra, porém em sentido oposto. Ou seja, M1 V1, grandezas vetoriais, né? Lembrando aqui, vai ser igual a menos M2 V2. Então vamos ver, o que ele está perguntando? Somente o seu momento linear é conservado? O seu momento linear é conservado, mas será que somente ele é conservado? Somente a sua energia mecânica é conservada? A energia mecânica é conservada. Mas será que somente ela é conservada? C. Tanto o seu momento linear quanto a sua energia mecânica são conservadas. Eu acho que essa é a questão, não é? Tanto o momento linear como a energia mecânica do sistema, ali das duas bolinhas, vai ser conservada. E D. A sua energia cinética é conservada? Não é. A energia cinética não é conservada, não. A energia cinética inicial é igual a zero, e no final a soma das duas vai ser igual à energia potencial elástica inicial, por meio de Kx2. Ou seja, a resposta certa é justamente a letra C. Alguma questão, gente? Alguma dúvida? No que nós falamos hoje, alguma coisa não ficou clara? Tranquilo. Professor, Oi. eu tenho dúvida, tipo assim, de enxergar quando que o momento linear é conservado e quando não. Olha, o momento linear vai ser conservado se a força resultante sobre o sistema for igual a zero. Então, neste caso aqui, o momento linear é conservado? Por quê? Força resultante sobre o sistema é igual a zero. Mas você pode pensar, mas e essa força da mola? É uma força interna ao sistema. É a força da parte 1 sobre a parte 2 via mola e a força da parte 2 sobre a parte 1 via mola. É uma força interna ali, são forças de ação e reação. Ok. Então, força resultante igual a zero é necessário para que não tenha variação do momento linear. Ok? Ok. Então, é isso que você tem que olhar em cada ponto.
E quando a gente fala em colisão, ora, rigidamente falando, pode até ser que a força resultante não seja igual a zero. Pode até ser que não seja. Mas, ou seja, pode até ser que tenha uma força externa sobre o sistema, além das forças internas dos corpos que estão em colisão. Mas essa força externa, ela não vai ser tão grande quanto as forças internas ali dos corpos que estão em colisão. E como o tempo da interação, o tempo da colisão ali é muito pequeno, ora, o impulso dessa força externa pode ser desprezado. A força externa pode ser desprezada, o impulso da força externa, naquele intervalo de tempo muito pequeno, pode ser desprezado. Consequentemente, se falamos em colisão, então existe variação, obrigatoriamente existe variação do momento linear. Será que está legal com isso que eu te falei? Será que resolveu o problema? Tá, sim. Era isso mesmo que eu queria saber, que eu tinha ficado confuso. Então é isso aí. Mais alguma dúvida, gente? Podemos ir encerrando a aula? Para a próxima aula, então, dia 30, eu já marquei essa lista, né? Não sei se vocês já começaram a dar uma olhada, a fazer esses exercícios. Exercício no capítulo 8. O 29, o 37, o 49, o 73, o 75, o 77, o 100, o 109 e o 115. Já começaram a dar uma olhada nesses exercícios? Ainda não fiz, não, professor. Ainda não. Vê se vocês dão uma olhada até na próxima aula. O ganho que vocês vão ter, que nós vamos ter, se vocês já viram o exercício antes, já sentiram a dificuldade do exercício, o ganho que vocês vão ter vai ser muito maior do que caso contrário. Se vocês estiverem pensando no exercício apenas agora. Eu acho que muitas vezes é prejudicial você ver a resolução do exercício, você ver o professor resolver um exercício, sem que você ainda não tenha pensado naquele exercício. Porque você vai entender a explicação do professor, mas isso não quer dizer que você está sabendo aquela matéria mesmo, a matéria pertinente ao exercício. Não sei se vocês entendem. Então, isso pode dar aquela falsa sensação de estar sabendo uma determinada coisa. Mas é isso, gente. Nós vamos, então, na próxima aula. Na próxima aula, então, nós vamos ver esses exercícios e depois nós vamos entrar numa matéria que eu considero a mais legal deste curso, que é rotação de corpos rígidos. Já adiantando para vocês, em rotação de corpos rígidos tem determinadas coisas que parecem até mágica. Ou seja, da mecânica clássica, é claro que da física toda tem muita coisa que vocês desconhecem. Teoria quântica, né? Por enquanto vocês desconhecem. Teoria da relatividade. Agora, da mecânica clássica, eu ponho a mão no fogo, eu acho que podemos dizer com certeza aquilo que vocês mais desconhecem é justamente a física, a mecânica da rotação de corpos rígidos. Tem algumas coisas, como eu disse, né, repetindo, parece até mágica. E nós vamos entrar na semana que vem. Bom, gente, até quarta-feira, então. Até quarta-feira. Até mais. Uma ótima semana para vocês. Estou parando essa gravação. Senhor também.